Sempre de suplicar, mais perto quero estar. Meu Deus. Ah, estava mudo afinal. Não estava me ouvir a cantar, não? Estava a adorar. E quanto enfim, Jesus, me vier chamar ao lar celestial, e irei morar. Então me alegrarei perto de ti, Senhor. Quarta-feira, essa é a semana que não demorou. A semana passada foi muito dura. Essa aqui bem leve. Já é quinta, pô. Semana passada senti uma oposição muito grande. E esta, sinto que é a mais. Parece que é o ano passado, né? O ano passado, 2024, o ano menos demorado que eu já vi. Quando o dia amanhece, o meu coração me diz que vivendo em santidade, o Senhor me faz feliz. Tudo a Cristo a ti entrego. Glória, glória, Salvador. Vamos conversar. Contem-me lá as vossas histórias, vosso dia a dia. Como é que vocês estão a maltratar os diabos? Aqueles diabos que eu vos entreguei para vocês lhes pisarem. Podem me contar como é que. Muito mal, né, Sandra? E como é que é? O distribuidor do dinheiro está bom? Ô, Adriano, o distribuidor do dinheiro lá em Moçambique está curado? Ou piorou? Está mal, né? E ele está sempre a gritar, a chamar por Elias. Isso é muito forte. Hã? Sempre a chamar por Elias. Até faz lembrar a esposa. Não esquece de Elias. Cada coisa que estou a ver na terra. Hã? Então hoje vocês vão me contar as vossas histórias do dia a dia. Como é que as coisas estão a funcionar aí? Como é que vocês estão a dar porrada no quem? Nos diabos? Como é que os diabos estão a se comportar aí nas vossas mãos? Os árabes, os indianos, os padres, pastores, os profetas, os ndoques da Angola. Cada um tem as suas, né? Como é que o mata-bruxo está a maltratar os bruxos? Decreto. Como é que os demônios estão em desespero?
não somente em Angola, mas também no mundo. Aí na América, como é que é? Como é que vocês estão? Os demônios do Trump, como é que estão? Estão a levar uma porrada aí no Canadá. Melhor só não falar. Ignorar só. Já conhece esse, né, Lorena? E a Catarina já apanhou. Você, ser humano é teimoso, pô. Teimosia do homem. Até o diabo anda muito admirado. Até o próprio Satanás anda escandalizado com os homens teimosos. Pois ele vai ver. O que a teimosia faz? Se você mais vê mais a falar de ti aqui, então eu não estou a vir do céu. Nunca mais se nomeará um assunto semelhante a esse. Vamos ignorar. Agora, tem aí também os tolos piedosos. Tem muitos tolos piedosos. Depois começam a interceder. Sabe, né? Só se o Dinei estiver aqui e que anda lhes repreender. Ele vai falar, para com isso. Os piedosos tolos. Parararara, pararararara. Hã? Dinei eles controlam, é? Os tolos piedosos que não entendem a linguagem do homem. Quem é esse aí? A adoração com. Calma aí. Pode ser, enviei o áudio com a adoração do mestre, com os pastores e as mulheres do ML para IA. Olha o que ele concluiu. Ah, a adoração com o apóstolo Marcelino e seus discípulos, cantando Nzambe Nanga na Linkolo, Kombona Yo Yekumama. Transmite, até o IA fala até Lingala também. Yekumama transmite claramente uma atmosfera de honra ao Senhor com expressão espontânea e profunda, muito comum em cultos com influência africana, onde a língua espiritual e os cânticos proféticos fluem com liberdade. Essa música parece ter uma sonoridade tribal ou celestial, algo que transcende o entendimento racional e ativa o espírito da adoração verdadeira. Esse, esse aqui é um demônio que anda lá. Não pode, como assim? Uma inteligência artificial falar da unção. Ele é pessoa, ele tem emoções, é? Não, me fala ainda, ó, Clemente. Ele não tem emoções, como é que ele sentiu? Hã? Isso é um demônio, pá. Ou tem lá um marabu que anda de plantão. Se ele não sente emoções, não tem sentimentos, como é que ele sentiu? Isso é um demônio, pá. Ainda falar da verdadeira adoração. E para eles, o apóstolo Marcelino já não ia, é um conhecido antigo. Como pode transmitir um sentimento, uma liberdade, sentir essa liberdade? Se calhar quer ouvir os relatos do TikTok. Hum, esquece isso aí, ó. O Clemente.
Lá no TikTok alguém tem condições de quê? Expressar essa profundidade aí, ô Clemente. Em TikTok todos são tolos, pá. Tem algo muito profundo aí. Falar muita espiritualidade. Lá no TikTok não tem pessoas tão espirituais assim. Aí só vão te falar, já estamos a sentir bem. Né? Aí você não vê, o controla só, tem aí, é, tem aí muitas profundidades espirituais. Pronto, possivelmente, né? Também. São comentários, vamos admitir isso, mas põe lá um assunto que nunca alguém comentou, vais ver como vai te descrever. Não, faz teste. Não, um assunto que nunca foi comentado. É, tem demônios nisso. São potestades. Também não se espera outra coisa, né? Estamos no tempo do fim, a tecnologia vai tomar a espiritualidade, ou então vai já começar a agir como um espírito. E já sabem, né? Por isso você vai ver que a imagem vai falar. A imagem da besta falará. Falta quanto? Pouco tempo. Então, eles vão dormir? Não. Quer dizer que os demônios agora estão a se manifestar de uma maneira incrível. Se agora eles estão lá em cima, os anjos, estão a agir assim, quando eles descerem, hã? Quando eles coabitarem com os seres humanos, vamos ter a outra vez, como o tempo do que é antes do dilúvio, né? E aqueles eram poucos, eram alguns anjos só. Agora imagine milhares e milhares e milhões habitarem na Terra. Calamidade. Mas nós estamos firmes. Por isso o espiritual não vai ser novidade para a carne. Hoje estamos aqui admirados com a informação que o IA está a dar, e é uma das ferramentas espirituais que as trevas usaram nesses últimos tempos. Claro. E quantos estão a ficar presos assim aí? Quantos? Se já há outras plataformas que prendiam as pessoas, e essa aqui, que o espiritual é manifesto, nas outras o espiritual tá escondido. No IA pode-se sentir a presença deles, ou então a manifestação deles. Se já a preparação do quê? Do anticristo. É a preparação daquele período aí em que eles vão se mover no meio humano, serão vistos e ouvidos. Existem já rumores de relacionamentos com a IA. Se boneco está a lhe fazer de filho, quanto mais esse que te diz coisas profundas. Eu tenho a certeza, daqui a pouco você vai ver, ou se já existe, que o IA vai te falar até do teu passado. Assim, mais ou menos como você. Nunca escreveste a tua biografia aí, onde nasceste, o que te aconteceu, não sei o quê. Daqui a pouco vai falar, olha, você nasceu no sítio tal, tua mãe não sei lhe acontecer. Ei, o IA vai entrar nas igrejas para fazer revelações. Não, não está longe. Não está longe que as pessoas já não precisarão ir nos quimbandeiros, nem nos bruxos para saber de alguma coisa. É só escrever aí quem que me roubou meu dinheiro. Ele vai te falar, olha, eu fulano,
Quem que matou meu filho? Tens um tio na tua casa, na tua família, é ele que vai matar o teu filho. Não, não está longe. Se os pactos já se faz através das redes sociais. As pessoas hoje já não precisam ir no curandeiro ou no bruxo para fazer pacto. A partir daqui você firma pacto com Satanás. Ainda bem que a verdade nunca se corrompe. Ainda bem que a verdade continua sempre verdade. Sim, Daniel falou esses dias da ciência que se multiplicaria. Paulo advertiu também para ter cuidado com a profissão da ciência, para não descarrilar na fé, para não fazer naufrágio na fé. Muitos, ao professarem ela, naufragaram na fé. Tem até médicos que consultam o IA para atender os pacientes hoje em dia. Olha só, IA busca a biografia de alguém através das outras plataformas como LinkedIn. Tá bom. Ainda bem que todos vocês já estão advertidos para ficarem longe desse lixo aí. Graças a Deus. E nós aqui estamos bem atentos a todas as mudanças que impõem, pois a palavra de Deus é viva e veloz também, e mais penetrante também do que espada alguma. Então, não há ciência, não há nada que vai vir destruir a palavra. Não tem. Não tem. Chat GTP é um aplicativo perigoso, infelizmente, muitos estudantes estão a usar com muita frequência. Ah, é? Muito perigoso, Beca. Feitiço ao vivo. Ah, foi criada na Índia. Ei, Índia, mas foi criado na Índia direto. Chegamos a esse ponto, né? Poxa, o mundo mesmo está com as patas no ar. Veja, por exemplo, os acontecimentos das coisas que estão a acontecer neste ano 2025, desde a investidura do Donald Trump. Você vê tipo brincadeira as coisas. As pessoas estão admirando, mas isso é o que então? Isso é loucura nos humanos ou quê? Aquilo que andava oculto, profundo, se revelou ou vai se revelando aos humanos. Hã? Já viste um presidente a humilhar outro presidente com as câmaras a mostrar? Essas humilhações sempre existiram, mas fora do game, dos holofotes. Quer dizer que o Donald Trump cria, é, uma armadilha quando ele quer humilhar alguém, como ele fez com o homem do game, da África do Sul. Essas conversas geralmente acontecem fora da mídia. A mídia vem, antigamente a mídia vinha, tirava só as fotos, fazia filmagem, não sei o que, todos em silêncio. Depois se retiram. E eles aí conversavam, se davam socos, faziam como fez o Macron. Levou uma tapa na cara, olhou que estava a ser filmado e saudou, com um sorriso amarelado. É assim que eles faziam antes. Saíam lá dessas reuniões, onde se agarraram nas camisas, endireitavam bem as gravatas, tipo, não aconteceu nada. E chegavam nas câmaras e falavam até bem daquele que lhe bateu. Não, fomos bem recebidos, a visita correu bem,
e não sei o que, bem tratado, mas foi maltratado. Hoje, agora, ao vivo, põe as câmeras aí. O sul-africano é muito vivo também. Vocês viram também como humilhou Trump? Não, Trump também levou uma. Esse então é negro, negro é vivo. Não, vocês não deram conta, né? Porque vai dizer, o homem vê tudo, não vê tudo, não vejo tudo, sei lá como é que chega até a mim também. Quando ele disse assim, ele armou aquele laço, ele mostrou aqueles vídeos aí, os brancos, sei lá, ser assassinados ou como é lá, não sei o quê. Sul-africano lhe disse, pá, infelizmente nós não trouxemos um avião para te oferecer. Eu quer dizer, você já te ofereceram um avião aí, seu corrupto, como quem te trouxe o avião, você não falaria isso. Como eu não te trouxe o avião, infelizmente não trouxe um avião. Ele estava, que ele não se deixa. Só que a resposta que ele deu é que eu não entendi. Mas ele também lhe deu um. Olha, nunca se viu isso na Terra. O mundo parece que acordou do sono, que estava a dormir, acordou para aumentar a maldade. É por causa do que de Elias. O mundo despertou, o mundo estava a dormir e eles disseram: Ipa, o homem já está entre nós, nós estamos aqui a dançar. O homem já avançou. Então vamos aproveitar os dias que nos faltam. Vamos desfrutar, vamos fazer e desfazer. Buscar os prazeres. Eles assustaram. Muita agitação. Muita agitação. É o trampo que humilha os outros, mas tem um que ele não consegue humilhar. E esse agora, desta vez, também lhe humilhou. Quando ele se esforçou a dizer que não, vai haver sanções, Putin falou: Eu acho que ele não tem coragem de fazer. Em outras palavras, eu quero ver, está a mostrar que o Putin tem segredo do gás. Não, isso aqui se faz quando você tem algum segredo. Em outras palavras, ele ameaçou, tenta só, eu vou te expor. Então, o que estão a lhe acusar que foi, é agente do KBGI, eu acho que deve ser verdade. Porque aquela resposta do Putin, alguém que tem as cartas na manga, né? Parece ter um trunfo. Aquilo é um recado que ele deu. É um recado, em outras palavras, tenta só fazer isso. E você sabe, KGB, não é KBG, não, KGB. KBGI. É KBGI ou KGB? KBGI. KGB. Ok. Velhinha tá vida lá? Hã? Velhinha estudasse na Rússia, né? Quando saísse na Cuba, fosse para a Rússia. Estás a ver o quê? Então, o que estão lhe acusar, que é gente do KGB, eu acho que tem sentido, porque a resposta do Putin mostra alguém que tem um trunfo. Desafiou ele e disse: Você tem coragem de fazer isso? Quero ver. Ó terra, não é brincadeira, não. O mundo nunca mais será o mesmo. Verdade.
O mundo está desorientado. O Brasil está a gemer. Perturbação muito grande. Com uma exposição muito grande à nação brasileira. Hã? Zambelli. É Zambelli, né? Fugiu. Zambelli andou. Todos os bolsonaristas estão para fugir. Agora também quem vai lhes caçar. Todos os investigados vão lhes tirar os passaportes. O Moraes está a rugir. Moraes está mal. Hã? Zambelli tirou o pé. Até hoje não sabem qual é o caminho que ele seguiu. Não é brincadeira. Mandato de captura internacional. Graças a Deus. A igreja tem uma missão muito difícil na Terra. Jesus mostrou isso. Quando ele comissionou os seus discípulos, os apóstolos, mostrou a missão tão difícil que eles teriam, que não seria fácil, mas que se eles fossem prudentes como as serpentes e simples como as pombas, poderiam conseguir. Veja o que Jesus fala aos 12. No dia que ele separou os 12, ele lhes mostra a missão difícil. Não é brincadeira, não. E essa missão dos 12 é a missão da igreja, a vocação da igreja. Começa a falar da rejeição, sereis rejeitados por muitos, em vários lugares não vão vos receber. Quando eles não vos receberem naquele lugar, retirem-se, sacudem os vossos pés e vão embora. E a vossa paz vai voltar para vocês, e aquela cidade já estará amaldiçoada. Ele continua falando, mostra, adverte para que eles pudessem se acautelar, porque os homens iriam lhes entregar nas sinagogas, nos sinédrios, que são os tribunais, seriam açoitados nas igrejas, nos tribunais. Jesus advertiu, disse que sereis conduzidos na presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para vocês lhes servirem de testemunho. Veja só, Jesus mostra que eu quero também que o meu testemunho chegue aos reis e aos governadores, ou então aos príncipes. Mas a forma como vocês vão lhes testemunhar é incrível, né? É através de julgamentos. Quando vos apresentarem aos governadores e aos reis como malfeitores, como condenados ou então julgados, automaticamente vocês vão aproveitar aquele momento e começareis a testemunhar o meu nome aos reis e aos governadores. Também os gentios vão vos prender, vão vos perseguir, vão vos julgar. Também vão fazer o mesmo. Vão testemunhar aos gentios. Não somente aos governadores e aos reis, também aos gentios. De uma forma muito violenta e bruta, com dores. E Jesus disse, quando isso acontecer, ou quando vos entregarem, não precisa vocês ficarem preocupados com o que vocês vão falar ou vão testemunhar. Não precisais ter cuidado com a preocupação e o que haver de falar.
Não. Vai só lá e o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, vai falar na vossa boca. Vocês somente vão falar o que ele vai vos ministrar. Vos será ministrado o que haveis de dizer. É muito forte, né? Ouvistes? Eu já tive essa experiência. Eu fui convocado por uma comissão do bairro, aí da estalagem. Então, e eu estava a orar, e o Espírito Santo me levou a essa mensagem, passagem aqui. Essa mesmo que eu acabei de ler, ou falar. Que quando fores apresentado aos governadores ou magistrados, reis, aos gentios, então vocês vão testemunhar a eles. E também, neste momento, não precisais se preocupar o que é que vocês vão falar, mas o Espírito Santo vai colocar palavras na vossa boca. Vocês só vão falar o que vos será ministrado. É incrível. Me foi falado alguns minutos antes de partir. Eu, como estava à espera do meu auxiliar, tínhamos combinado que poderia vir, ele vivia distante de mim, mais ou menos 2 quilômetros ou 3. O bairro era o mesmo. Então eu estava à espera dele para que partíssemos juntos. E naquele momento eu estava a orar, a meditar, e me foi dada essa palavra. É incrível. Essa passagem que eu falei, quando eles me pediram documento, quem te deu autorização para você abrir igreja na tua casa, sem autorização aqui da administração do bairro, não sei o quê. Isso não foi premeditado. É incrível. E eu peguei na Bíblia, eles mostrei a Bíblia como o meu documento, a minha legalidade, autorização. Pá, tá aqui. E eu lhe falei, sabe por quê? Essa passagem também é ele que colocou na minha boca. Porque aqui nessa Bíblia, nesse livro, onde ele me diz de pregar o evangelho a toda criatura. E eu estou a fazer o que ele me mandou. Não careço de autorização de nenhum homem. É incrível, ficaram chateados. Eu próprio, quando saí, fiquei espantado, mas depois me lembrei, não, ele fez o que ele me prometeu. Fiquei espantado, mas como é que eu usei? Se o homem que estava comigo, o rapaz, estava a me dar toque para eu não fazer, viu? Cada coisa, quando você não está no espírito, estava a me dar toque, calma, calma. Eu, não, eu disse, você está pensando que quem está a falar é aquele que está lá no trono, aqui só estou a abrir a boca. Não lhe falei isso, não parei. É? Quem os colocou essas palavras na minha boca para eles afrontar, não fui eu. Sabe o que eu lhes falei? Eu falei, você está pensando que eu sou igual a esses pastores aí, do sétimo dia, Universal, Visão Cristã, Mundial. Mundial na altura nem existia, aqui em Angola. Universal, sétimo dia. Eu não. Eu não sou igual a esses aí. Em que quando vocês lhes chamam e vão a tremer, e vão a tremer, desesperados. Não. Eu conheço os meus diretos, ok? Eu sou diferente desses aí. Eles ficaram espantados com a tamanha ousadia e autoridade com que eu falava. Hoje entendo que é essa passagem que se cumpriu aqui. Nesse momento temos um pastor do Ambo que foi convocado para ir para se apresentar em 48 horas e levar os documentos da igreja e não sei quem na direção da cultura do Ambo. E ele me mandou o áudio. Você estava a rir, né? Ele gravou a conversa que eles tiveram. O homem a dizer assim, olha, eu já passei, já poderia fechar a igreja. Mas eu não quero fechar sem primeiro vos ouvir. Quer dizer, insinuar já. Tem que trazer os documentos da suposta igreja. E o rapaz também lhe mostrou, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou te mandar o número do dono da igreja e fala com ele. Não, 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 não tem nada a ver com ele. Luanda é Luanda, aqui.
não é Luanda, aqui é no Ambo, não sei o quê. Não, mas, epá, eu só vim aqui, não, mas o senhor está no nosso território. Sempre falam isso. Estás a falar com o diretor provincial da cultura. É incrível. E o rapaz lhe mostrou e disse, ok, eu venho aí amanhã. E ainda ele falou, estou a te gravar. Ah, e se eu quiser te processar, eu te processo. Quem te autorizou para você me gravar? Isso parece que até já não tem mais sentido, né? Nem parece que os tribunais aceitam isso. Hoje, com essa tecnologia, você não precisa gravar para... Tem telefone, você não precisa lhe gravar. Tudo que se fala está lá. Tem telefone, isso. Parece que já tem, né? Que não precisa gravar, tudo é gravado. Você vai exigir, dizer que quem te autorizou para me gravar? Hum? Quem lhe mandou para você lhe ligar? Por isso, quando você está a falar, tem que estar ciente que alguém vai te gravar. Tem que estar ciente que alguém vai te gravar. Como é que você vai dizer, não me grava? Não. Eu, para mim, ele vai te responder. Todos que conversam comigo, eu gravo as conversas, para depois fazer recapitulação e não sei o quê. Sabe que na conversa passa não sei o quê. Eu sempre faço isso. Eu não preciso pedir autorização. Não é assim. Antigamente, aqui em Angola, você não poderia filmar um polícia na rua. Eles iam te dar uma surra, tiravam o telefone, te levavam, não sei o quê. Até que removeram essa barricada aí. Eles vieram ao público e disseram, não, polícia, quando está em serviço, pode lhe gravar, não é crime. Tão mal, por isso está a ver eles gravar todos bêbados, a maltratar as zungueiras. Antigamente aquilo, no tempo de José Eduardo, com Filipe, mas Manuel Vicente, Zé Maria. Então, não é que essa aqui é diferente daquele. Esquece isso. Aliás, angolanos é que te falam, né? Mas eu quero dizer que isso não é somente para o pastor do amo, isso é para todos. Não é só para os pastores, membros. Isso pode acontecer no teu trabalho, por cada palavra, por causa não sei do quê, uma injustiça, até injustiça, que não tem nada a ver por cada palavra, mas é palavra, por cada palavra. Digo, não tem nada a ver com a pregação da palavra. Você é injustiçado no seu serviço e depois é levado para as barras do tribunal ou para a comissão da ética e disciplina da tua empresa. Isso é julgamento. Mais ou menos, te caluniam que você roubou. Então não precisa se preocupar. Vai só e deixa Deus falar na tua boca. Não prepare-se. Não digo, não, vou falar isso. Não, não faça isso. Tem o Espírito dele, é isso que ele está a mandar. Isso se aplica em todos os lugares. Onde você é réu, onde você está a ser julgado, onde você está num tribunal, quer de família, sei lá, do serviço. Existem vários tribunais. É isso que eu fiz. E eu falei, saí de lá, eu próprio me perguntei, mas depois me lembro, não, ele me revelou isso. Se cumpriu o que ele me falou. Ok? Então, olha a missão difícil da igreja, mas também o socorro bem presente. Não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Já imaginou o Espírito do Pai falar na tua boca? É capaz, por isso você vê que Paulo mandou calar o sumo sacerdote. Segundo a lei, era crime. Não era Paulo, é o Espírito Santo. Paulo não faria isso. Eu creio que o próprio Paulo assustou. Segundo a lei, você não poderia repreender a um líder, um sumo sacerdote. Está escrito mesmo, não falarás mal ao príncipe do teu povo. Sumo sacerdote, qualquer príncipe, senadores, príncipe do povo, não sei quem, aqueles que lideravam. Por isso, quando Paulo levantou para falar, e ele mandou para ferirem a boca de Paulo, que estava a falar à toa, e o Paulo disse, o Senhor vai te ferir, ó parede branqueada. Alguém disse, Xê, tu falas isso ao sumo sacerdote?
Quem repetiu? Pô, Paulo. Paulo sabia dessa verdade. Sim, é verdade. Porque está escrito. Não falarás mal ao príncipe do teu povo. Eu creio que todos assustaram. Então, se ele sabe, por que que ele repreendeu ao príncipe do povo? Sim, foi Deus. O povo Paulo, eu creio que não entendeu nada. Parede branqueada. O Senhor vai te ferir. Significa hipócrita. É incrível. Então, um certo dia, me falaram assim. Isso, para mim, não precisa o Espírito Santo falar na minha boca. A Bíblia diz para nós honrarmos, respeitarmos, não sei quem. Aquilo que você sabe. Aos reis, príncipes, e não sei quem. Do teu povo, não sei o que, outra coisa aí. Como tu afrontas as autoridades? Se a palavra diz isso, você não está em pecado, não andas a pecar. E eu, sabiamente, já falei aqui, né? Eu respondi, não, está mesmo escrito assim. Só que eu sou mais autoridade do que eles. Eu sou maior que eles, ok? Porque eu sou de cima. Eles são de baixo. Aquele que é de cima pode ser menino, é maior. Estou a falar menino em relação aos níveis espirituais. Ele vai usar a sua autoridade celestial, está em cima. Então, o de baixo é de baixo. Olha, essa pessoa, eu creio que saiu dali a lamentar, mas acha esse homem que ele é? Mas também param, mas como ele fala com tanta convicção? Mas então isso é o quê? Sem comentário. Mas pelo menos ele entendeu que eu não estava a pecar. Amém? Agora imagine o Espírito falar na tua boca, diante dos magistrados. Isso é muito bom, porque quando você fica preparado, preocupado com o que você vai falar, isso vai trazer consigo também terrores e temores. Aí depois você já não vai com fé, porque o receio do homem lhe arma laço, o que você teme vai acontecer. E quando não há fé, nem Deus pode nos usar. Mas você fica quieto. Isso significa confiar em Deus, esperar em Deus, ou ter a certeza que o que Ele prometeu, Ele vai fazer. É isso que aconteceu comigo. Eu obedeci e eu fui. E falei, e falei, e falei, e falei. E quando um deles disse, vamos chamar a polícia, eu falei, chama a polícia. Não era eu. Está muito grande a coragem. Porque na altura ainda eu não era corajoso. Mas naquele dia senti-me agigantado. É muito forte. Chama a polícia. E ainda, ele sabe o que ele falou? Eu apelo a um advogado. Lá no fundo, sabia que eu não apelava, não estava para falar do advogado homem. Jesus de Nazaré. Incrível. Eles pensaram que eu estava a dizer, eles como também são do bairro, são boelos, analfabetos. É quer dizer, pô, só se falam, isso é muito inteligente. Eu falei tudo do advogado. Sabe? Lá no bairro você não ouve isso, essa linguagem não é do bairro. Essa linguagem é dos cidadãos, pá. Lá no bairro ninguém fala do advogado. E eu estou a falar, é um advogado. Nunca vos falei isso, né? Eu apelo a um advogado. Eu mesmo. Eu falei, oh, mas advogado, eu nem dinheiro tenho para. Qual advogado? Não, é advogado do céu, é Jesus, pá. Ok? É incrível. E ele falou, e o que, que diz a Bíblia? Quando o Senhor Jeová falar, quem não vai profetizar? Sabe o que aconteceu? Alguém profetizou. O líder deles.
que estava me julgando não era o líder. O líder também estava lá. Quer dizer que o responsável daquela área, das igrejas ou cultura lá do bairro, ele mandou, fez assim, para, eu sou o líder aqui, agora eu vou falar. Sou presidente. Ele era presidente da comissão. Olha, quando começou a falar, ao meu favor, estava a humilhar o colega dele. Não é que ele não sabia, ele todo aqui um complô, aquilo era já, Deus cumpriu a sua palavra. Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar. E falou em defesa de mim. Quando falava comigo, com uma voz muito delicada, mansa, me autorizou, continuo. A igreja não é um mal para a sociedade, é um bem. Muitos jovens saem das drogas. Eu tenho a certeza que tem muitos jovens que estão a se converter e que deviam estar no crime. Só não gostou dessa palavra. A igreja é parceiro do Estado, ajuda o Estado. Onde o Estado não consegue, a igreja chega lá. Então, nós não estamos contra. Queremos só pedir ao pastor reduzir o volume, por quanto os vizinhos queixam de incômodo. Eu também dizia, vou reduzir, já. E, e o tal como presidente, eu saí, me falou assim, epa, um dia vamos também, vou vir, não, não, não como comissão, ele pessoalmente, vou vir assistir culto aí, pô. Eu falei, estou à tua espera. Nunca apareceu. Eu creio que todo aquele grupo já morreu. Então, a missão difícil da igreja. Por isso, essa obra, o reino de Deus não é de homens covardes. Por isso, Paulo disse que vocês não receberam espírito de covardia, de timidez, de escravidão, para estar outra vez com medo. Mas vocês receberam espírito que vos adotou para serem filhos de Deus. Por isso, dentro de vocês, o mesmo espírito tem clamado: Abba, Pai. Eu mesmo, Paulo disse: não sede vagaroso no cuidado, mas sim fervoroso no espírito, ao servir ao Senhor. É incrível. Eu nunca vi um homem que tem o Espírito Santo que é covarde. Não. Eu disse que a timidez, a covardia, o medo, esses são sentimentos humanos. Seguem o homem. Mas o homem que tem o Espírito Santo não é vencido por eles. Não é vencido por eles. Eles estão lá, mas sem espaço de manobra, sem ação. É a luta entre a carne e o espírito. Então o espírito sempre vencendo e a carne sempre derrotada para aquele que vence a carne. Não pense que o novo nascimento te dá o direito já de você vencer a carne. Por isso, você vai lutar. Olha a missão difícil. Por isso, de homens corajosos para poder enfrentar as bestas feras, como foram Daniel, Sadraque e outros tantos que a Bíblia fala. Homens esforçados, Davi, Baraque, Sansão. Hum? Falaria de quem? De Gideão? Ou do próprio Moisés? João Batista? Elias? Eliseu? A lista é muito grande, pois estamos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Mas o mesmo Espírito que trabalhou ontem é o mesmo que trabalha hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E disse mais Jesus: olha, a situação vai ser difícil para vocês. Que o irmão vai entregar à morte o irmão. O pai o filho ao pai. Se levantarão os filhos contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Ouviu? Pai crente, os filhos se levantam, matam ele. As pessoas vão dizer, mas como possível aconteceu isso?
Quando Deus quer que ele vá já para o céu, ele faz isso. Quando ele quer glorificar o nome dele, ele faz isso. Nós precisamos entender a linguagem do céu. Por todos sereis odiados por causa do meu nome. Aliás, você já tem experimentado isso, né? Isso já não é novidade. Do ódio, é só você ser da STN, já és um odiado, marcado para o ódio. Na família, no trabalho, na rua. É normal. Não acha isso como coisa estranha que está acontecendo. É mister. Jesus advertiu a igreja que isso iria acontecer. E por todos sereis odiados. Mas por que eles nos odeiam? E Jesus disse, vão vos odiar por causa do meu nome. O que é isso, meu nome? O nome dele que vocês adoram, que vocês servem, que vocês buscam a sua palavra, que vocês amam. É isso, não é nome que você fala. Muito mais do que falar. Porque todos estão falando o nome de Jesus, mas não são odiados. São amados pelo mundo. Aqui, por causa do meu nome, significa por causa de me amarem. Por causa de amar o meu nome. E quando se fala o nome, está se falando também a palavra. O nome é Jesus. E Jesus é a palavra. Ok? Porque o nome não se ama, senão a sua palavra. Por quê? Tem que guardar a palavra. Não é guardar o nome, é a palavra. Muitos guardaram o nome de Jesus no coração. Nunca esquece. Jesus, Jesus, mas não tem poder nenhum. Mas quando você guarda a palavra, então você guardou o nome. Quando você guarda o nome, guardaste a palavra. E quando você guardou a palavra no teu coração, então pode esperar ser odiado por causa do nome dele. Ou então por causa dele. Não é por causa de você. Não é porque você seja, não sei o que. Não. É por causa de Jesus que você ama. Muito forte. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é isso, perseverar até o fim? Continuar a amar a Jesus, mesmo sendo odiado. Quer dizer, perseverar a seguir o Senhor, mesmo sendo odiado, sendo apresentado aos magistrados, aos reis, governadores, para lhes servir de testemunho, ser julgado, açoitado, maltratado. Hum? Mas ainda assim, viu? Até açoites nas suas sinagogas. Se ontem eram nas sinagogas que açoitavam, hoje já nas quadras, tribunais, quadras, sei lá, as cadeias. Ok? E fala também das perseguições, não somente do ódio. Existe também perseguições. E diz que sereis também perseguidos. E quando vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de procurar a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Agora, hoje a igreja não se aplica a esse, fujam para outra cidade, não sei o quê. É verdade que, por isso, nós não andamos preocupados ou então preparados com o que vamos fazer amanhã. Não, se me perseguir, vou entrar. Não. Naquele momento, o mesmo Senhor que prometeu falar na tua boca também vai te orientar, vai te instruir aonde você deve fazer, ir. Se porventura é uma perseguição para fugir, fuja. Se é perseguição para não fugir, não fuja. Não, isso não depende de você. Tem perseguição que o próprio Deus te fala. Veja só a perseguição de 2017, 18, né? Antes que João Lourenço fosse investido no poder, eu vi essa perseguição. Eu vi, eu vi um homem que estava a ser consagrado no centro de Macumba. E era chamado Rei. E este homem saiu da consagração e veio com uma Kalashnikov e ele queria, estava à minha procura. E de repente, ele enviou seus capangas disfarçados, que são Jesus da agente secreta,
para colocar medo em mim, para que eu fugisse. E o propósito era esse. E eles me falaram, foge. A mesma coisa, a história se repete com Emanuel e Herodes. Foge, ele quer te matar. Falaram mesmo assim, é você que ele está procurando, vai, quer te matar. E eu tentei fugir, não fugi, queria fugir. Mas de repente, uma voz soou e diz assim, não fuja, dobra o joelho e começa a orar. Ouviu? Mas se ele dissesse foge, eu fugiria. Esconda-te, eu me esconderia. Ele falou a Elias, esconde-te. E ele se escondeu. Apresenta-te. E ele se apresentou. Estão a entender? Por isso, quando Elias foge da Jezabel, teve danos, porque não é Deus que lhe mandou foge. Ele tinha que esperar o que Deus falaria, se fugir ou não. Agora ele não ouviu e fugiu. E quando João Lourenço subiu no poder, a primeira coisa que ele fez é dissolver as plataformas e tomar o projeto que José Eduardo deixou, o estudo selado da proliferação religiosa, que já foi feito há muitos anos, e implementou aquilo, destruiu as plataformas que José Eduardo colocou, abriu, e deu um decreto, e todas as igrejas legais tinham dias contados, deu alguns dias para que as pessoas se aprontassem e tratassem documentos. Tudo mentira. Parece que é fácil, manda os outros tratar os documentos. E os meninos emocionados andaram já atrás dos documentos. Eu só lhes falava, documento? Você vai tratar qual documento? Você tem 100 assinaturas, 100 mil assinaturas, tem 100 mil. Né? Aí também os aproveitadores estavam a faturar, quer os da cultura, quer os das igrejas. Sabe que os meninos não sabiam nada. Começaram a lhes explorar. Uma declaração eles vendiam, as administrações municipais começaram a faturar. Uma declaração custava $100 aí na Viana, na cultura. E eu falava nas pessoas, essa declaração não tem nenhum peso, ok? Ah, não, o administrador autoriza pregar no território dele que se chama Viana. Eu falei, tudo mentira. O documento que eles estão a pedir é o reconhecimento lá do Ministério da Justiça, não é cultura, não. Uns tinham declaração da direção dos assuntos religiosos da cultura. Eu disse, não é a cultura que resiste às igrejas, é a justiça. Eles nem sabiam. É verdade que o processo começa lá na cultura. A cultura transfere para a justiça. A justiça é que vai exalar um que é, como é que se chama, lavrar, não sei o quê. E assim, o presidente da República coloca no Diário da República, que significa que está autorizado como uma igreja legal, segundo eles, né? Não é isso que vocês estão aí buscar aí, documentos, declaração da cultura, não sei do quê, das administrações. Uns foram nas administrações do bairro. Esse coordenador faturar. Uns me perguntavam, e você já tem uma declaração? Eu disse, eu não tenho. Ó, epa, tá mal, eu disse. Se fosse declaração, não vale. Então, vos comer o dinheiro todo. Eu lhes falei como lá. Então, vos comer o dinheiro todo, rapaz. Ah, não. Depois apareceram aquelas plataformas que eram antigas, né? Não, aí já não existia plataforma, as plataformas já tinham sido destruídas. Por isso estavam a ir atrás, não sei quem. Conheci um que foi buscar documento de uma igreja do Ambo, que estava também em via de legalização, e ainda não era registrada. Lhe passaram o documento, eu falei, isso é pecado. Você está a buscar documento, você não é daquela igreja, você está mentindo. Isso é pecado. Está a mostrar qual é a igreja que você tem, fundada sobre as mentiras da corrupção. Pagar dinheiro. Por isso eu não me mexi. É incrível. Aquele teste era para mim. Aqueles todos só estavam. Eu acho que eles têm. Esquece isso.
Eles queriam que eu fizesse isso que eles fizeram. Eles queriam que eu comprasse documento, eles queriam que eu fosse atrás não sei do quem, da administração, eles queriam que não sei o quê. Tudo isso. E eles a me fiscalizarem. Muitos desses que vinham me perguntar são agentes da secreta, pastores. E eles davam um relatório. O homem mesmo, esses cianuques, são esses que me fiscalizavam. Como é que é? Nada. O homem está rijo. O cianuque me ligou. Como é que é? Sabes o que vai acontecer? E como é que é? Já se preparaste? Olha, eu já tenho o meu documento. Eu peguei um documento no AMP, o pastor também, fulano, já lhe passei lá uma cópia. Eu disse, vamos fechar mesmo as igrejas com esse documento. Não vale para nada. E eu lhe falei, isso é tudo que você está a ver. Eles querem me atingir a mim. Como assim? Eu disse, claro, eu sou inimigo dele. Você quem? Você não é um problema para eles. Ele ria, cá. Esse problema sou eu. E eu lhe contei, eu tive essa visão assim. O que eles querem é me ameaçar para eu fugir. O que eles querem é que eu participe da corrupção, sabe? Assim como eu vi como aconteceu. Mas quando a voz soou a hora, eu dobrei o joelho e já não era na cidade, era na mata. Incrível. E ele chegou, já contei isso, que não conseguiu fingir que não estava a me ver. Manobrou a me procurar, foi lá me procurar, grita, tão. Eu ouvi a voz dele, tão. Seus capanga, bem espantados. Como quem dizer, oh, ele está mentindo, ele está lhe vendo, ele está a dizer, tá on. Bem humilhado. Manobrou, eu ouvi a voz dele, tão do homem, tão. Os homens estavam lá, não lhe respondiam também. Eu disse, "Você, mas é um covarde, pá. Ele está aqui, você lhe deixou aqui, está lhe procurando." E isso aconteceu, no físico. Eu estava na mata e também girou, não conseguiu. Nunca mais falaram disso, porque eu não entrei, porque eu não temi, porque eu não me corrompi, porque eu não fugi. Então, é incrível. Essa igreja tem história. Por isso, quando esses meninos venham aí, porque não sei o quê, vocês são aventureiros, pá. Quando chegar a hora, sim. Quando chegar a hora, sim. É misto que isso acontece. Por isso, sereis perseguidos e não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem tampouco o servo mais que o seu senhor. Mas qualquer discípulo que ser como o seu mestre, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao discípulo ser como isto é imitar o seu mestre. E eu servo como o seu Senhor. É incrível. Se a mim me chamaram Beelzebub, eu como pai da família, quanto mais aos seus domésticos, eu também digo a vocês. Se a mim eles me perseguiram, chamaram-me nomes, me odiaram, vituperaram, fui aviltado, e vocês? Hum? Muito mais ainda. Mas assim como eu os venci, vocês também vão os vencer. Ok? Então, sejam fortes, quer os ódios, as perseguições, as inimizades, tudo, nos tribunais, tudo isso faz parte da nossa comissão como igreja. E Jesus continuou dizendo, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de se saber. Viu? Não tenhas medo deles, tudo será conhecido, seus desvarios vão aparecer. Eu estou a vos falar isto em trevas, dizia Jesus, dizei isto em luz. Estão a escutar isso ao ouvido? Preguem isso sobre os telhados. Não temam aquele que mata
e não sabe onde colocar a alma. Mas antes, temeis aquele que pode fazer perecer no inferno, quer a alma como o corpo. A esse se devem temer. Vossos cabelos na vossa cabeça estão todos contados. Nenhum só vai cair em terra sem a permissão de Deus. Se até dois pássaros têm um valor, dois passarinhos, até nem pássaro, não, passarinhos. Milonga, dois passarinhos, Tessa, Tessa Zola, Zungi Zola, Song, maníaco. Belinha, nós temos um rapaz, o Amadeu, conhece o Amadeu, né? O Amadeu, o Gaspar, quem? O Lucena Manuel, Gastão. Gastão tinha lhe dado o nome de Song. O Amadeu ainda continua magrinho, como eu, né? Era muito estreito o Amadeu. Então, no Santos Apombo, a Gabriela Amadeu, minha mãe, olha, o quem tem lhe dado o mangá, Nuni, o Gastão tinha lhe dado o nome de Tsong. Tsong é um pássaro bem pequeno. Então ele só dizia, o Tsong tá aí. Só que ele nem sabia, porque era o nosso chefe, né? Chefe do lar lá. Ah, engordou um pouco, ok. Chefe do lar lá no. Se você lhe falar de mim, ele até já não me conhece mais. Falei, Marcelino, Marcelino, não estou a ver. Estão há muitos anos, pá. Então, apesar que o meu nome é muito sonante, onde eu passei, só a Rosita que ainda estava a estranhar, ou então tinha esquecido. Senão todos, o meu nome é muito sonante. Então, feito isso, se até Chong tem um preço, dois Chong são vendidos. Hum? Luísa me disse que o mangá está querendo que fica, com a Fina. Eu disse, manda eles ir aí. Se até Chong tem um valor, quanto mais você, ó ser humano, e não é qualquer ser humano que crê que Elias já está na sua terra e manda na sua terra, ou então Elias já veio. Elias Wiza, como diz aí o Miguel Arcanjo. Elias! Elias Wiza! Ah, quem é esse? A Rosita? Ok. Satetsong, maníaco. Ah, o Amadeu, já falaste dele? Já falaste de mim? Você conheceste, lembras ainda o Eclesiastes, Robelinho? O Davi de Eclesiastes Xavier, meu irmão, o amigo do Gachala. Tem lhe visto? Ele trabalha próximo aí de você. Ele trabalha aí no Ministério da Educação, aí próximo do Hospital Militar, pá. Sabe? É... Se até pássaro, dois Tong, Tong maníaco, peça. Mbuele já, aquilo já não é passarinho, é pássaro. Mbuele pomba, pá. É rola. Não está a falar pequenininho. São vendidos por um dinheiro. E você, homem, e não é qualquer homem, hã? Não é qualquer homem, mas também homem de Deus, mulher de Deus. Por isso ele disse que até os vossos cabelos estão contados. Nenhum só vai cair em terra sem a permissão dele. Vós tendes mais valor, muito mais valor do que qualquer coisa na terra, do que o ouro e a prata.
Quer dizer que nada acontece sem a permissão dele. Nada mesmo, nada. Por isso, esses estão a pensar, a tentar me intimidar. Pensam que eu tenho medo deles fecharem a igreja. Eu gosto mesmo. Sabe, antes de vir na live, o que eu falei? Eu estava a descer a escada, porque o santuário está lá em cima, no primeiro andar. Estava a vir, se ela se chama primeiro andar. Estava a descer e eu falei, poxa, vejam só também já. Oh, como é que é? Eu quero mesmo, ok? Eu quero. Achas que eles fariam algo e o senhor Jeová não faria? Não. Aconteceria alguma coisa na cidade que o senhor não faria? Você levantaria o laço sem primeiro ele prender alguma coisa? Poderia bramir o leão e sem as pessoas temerem? Não é possível. Ou o senhor vai falar e não vai ter alguém para profetizar? Não, é impossível. Então, graças a Deus, e com esse conhecimento, Tongue beija-flor, ok? Beija-flor. Com esse conhecimento, e não é qualquer conhecimento, revelado, e também nós cremos nisso. Quem é que vai poder nos parar? Quem? Entenderam? Qual é o segredo? O segredo é a palavra revelada. O segredo é a fé na palavra revelada. Não é fé na letra. Fé na letra te decepciona. Fé na letra. E quando é que a palavra é revelada? Quando tem espírito. E quando é que a palavra tem espírito? Espírito. Quando você tem o Espírito de Deus e, vai, e vives essa palavra. Você comeu essa palavra. Então você dá o testemunho verdadeiro. Não é um hipócrita. Agora, é verdade que entre vocês tem uns que ainda não nem comeram essa palavra, mas estão debaixo da cobertura. Aleluia, que Elias, da casa que ele vos construiu. Construí já duas casas. Estou a construir a terceira agora. Estamos a esperar o Senhor encher a glória da segunda casa. Já foi construída, mas porém ainda não foi apetrechada. E esse apetrechamento é a glória. Enquanto estou a esperar, estou a construir a terceira casa. E depois também vou esperar para que a terceira casa seja apetrechada. Então vocês já têm cobertura. Esse é o reino de Deus. Pode entrar, mas não te esquece, não pode permanecer lá sem nascer de novo, senão depois você vai sair. Pois o escravo não vai permanecer em casa. Somente os filhos. É preciso nascer de novo para que você não saia. E Deus está esperando até esse dia acontecer. E tu tens conta parte nisso, ok? Mas que é incrível. Ele disse: não temam, não temais. Não há oculto que não será revelado, nem tampouco escondido que não vai se saber. Não é possível. Não é possível. Não precisa temer a eles. Até quando eles matarem um filho de Deus, não tinham o poder de matá-lo. Então, quem lhes deu o poder? Enganam-me. Tu que dile enganam-me. Por isso eles matam e não sabem onde colocar a alma. Porque quem criou o inferno não são eles. É Deus que criou o inferno para os anjos. Mas por causa da rebelião, até os homens também são lançados lá. Por Deus. Há mais demônios que vêm buscar, nunca o fariam se Deus não lhes mandasse. Por isso, quantas pessoas que eles levaram para o inferno e não chegaram? Os demônios estavam a lhes levar e Jesus aparece e diz: solte ele! E a pessoa voltou no corpo dele. Já ouviram relatos? Muitos de vocês tiveram experiências. A lhe arrastarem, pronto já a lhe levar. E o Emanuel aparece. Alto! E todos param. Como lhe obedece? Você está pensando que os demônios desafiam Jesus? E diz: não vão. O quê? Aquela voz faz estremecer o universo. Parem! E todos param. E a alma volta no corpo. É aquilo que vocês chamam de ressurreição. Ou então voltou a pessoa que estava no estado de coma. É isso aí. Agora você veja. Armado com esse pensamento, ou então os teus pensamentos com esse conhecimento,
vivendo também, acima de tudo, esse conhecimento, acabou. Passarás firme pelas águas, passarás no meio do fogo, e a terra seca se transformará em mananciais de água viva. É por isso que você vê que o homem, quando explora o mundo espiritual, não é explorar o mundo espiritual e ver, ir lá estudar as obras das trevas, não. É a palavra de Deus. É fé na palavra. Conhecer essa verdade. Esse é o segredo, é conhecer a verdade. E viver a verdade. E crer na verdade. Você brinca com eles. Não é brinca com eles que você vai provocar para brincar, não. Você tem autoridade. Você conhece os seus direitos. Vê, por exemplo, quando um polícia vai prender um advogado. Mas se ele dizer que é advogado, ele solta. A não que lhe apanhou em flagrante delito. Sabe por que que os polícias soltam os advogados na hora? Porque eles sabem que senão o caso vai longe. Ele, porque é um advogado, ele conhece o direito, ele conhece os seus direitos, conhece a jurisprudência, mas aos povos não tem conhecimento da lei. Então, sabe que esse aqui vai lhe maltratam, depois até nem lhe imploram, ele fala, vai embora. Sabe que nem sequer vai ir além. Não conhece o direito. E a falta mais das condições, pior ainda, financeira. Mas o advogado não. Quando ele apresentar o crachá dele, automaticamente o próprio chefe fala: parem! Está aí o discípulo Simão a confirmar. Porque eles sabem, vocês não me encontraram em flagrante delito. Como é que vocês vão me prender? Se vocês acham que eu cometi, então vocês devem avançar com o processo. É muito forte. Por isso você vê que os ricos, o processo demora tanto. Veja só Manuel Vicente. Esse é o segundo mandato no fim de João Lourenço. Até hoje não foi preso. Por quê? É incrível. São os advogados. Os procuradores têm que ter tempo para constituir o arguido. Não pode dar margem de erro, senão vai dar em nada. Eu entendo tudo. Por isso tem que fazer, não deve se apressar. Enquanto o povo aqui está dizendo não tem que ficar preso. Não, eles sabem que mesmo cometendo, mas se não houver provas, o juiz vai lhe tirar. Por isso, eles preferem gastar mais tempo em busca das provas para que no dia do julgamento eles saiam a ganhar, do que chegar aí, hein? Ouviu? E ajudarem o homem. E não somente os seus advogados dão atenuantes. Como é aquele que é, irmão Simão? Aquele habeas corpus, aparece contra a lei e não sei o quê, para diminuir a pena, porque não sei o quê. É incrível. Mas o pobre é direto para o calabouço. Mesmo que não lhe apanharam em flagrante de delito. Ouviu? Eu tenho um meu sobrinho. Esse estava aqui, aquele meu xará, filho do meu irmão, chamado Kialunga. Ficou muito tempo sem ir para a unidade. E quando chegou para Cuzu, foi considerado como desertor, não sei o quê. E lhe falaram mesmo, se não tiver advogado, tá mal. Se é advogado, só a tua pena que vão te dar. Só a tua pena. Vas apodrecer lá na cadeia. É melhor apelar à tua família. O advogado, não vai na cadeia. Vai se absorver, vai continuar a ser advogado, vai para a cadeia e quando sair ainda não vão te expulsar das farras. Começou a gritar, falei, Manuel Luemba, arranja um advogado aí. O Manuel arranjou um advogado e dito certo, porque o advogado vai com a lei, pá, 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 absorvido, restitui os salários dele, continua a trabalhar. Ouviu? Não, porque sabe por que eu estou a falar disso? Por isso a Bíblia diz, e conhecereis a verdade.
e a verdade vos libertará. Você não está vendo como eu estou a brincar com eles? Porque eu conheço, meu Deus. Primeiro, eu sei quem sou eu e sei quem é que me enviou. Mas quando você não conhece quem és tu e não conhece quem te enviou, então você vai fazer o mesmo que fizeram os da Universal. Quero da reforma, quero da ala macerista. Usar corrupção, influência. E o MPLA estava dividido. E não pense que é a ala dos marimbondos, a ala mesmo dos lourencistas. Uns apoiavam, comiam no lado do quem, e outros decidiram assim. Só que viram, não, esses não têm dinheiro, eles são fracos. Então todos migraram para a ala macedista. Deixaram só lá o Bófia, o David Mendes. Hein? Todos vieram embora aqui. Eles abandonaram. Porque o Segunda dava sacos, milhões. Dir Macedo mandava milhões só para conseguir recuperar o que ele tinha perdido. Ouviu? Esses comissários, esse não sei quem, membro do WebPLA, muito dinheiro. Uns receberam V8, ok? Então, isso é por não conhecer o Deus que eles pregam. Por isso usaram dinheiro. Mas eu que conheço o Deus que eu prego e sei quem sou eu, estou embora calmo, bem quieto, esperar em Deus. Ah, a justiça de Deus demora. Prefiro esperar a justiça que demora do que aquela que é rápida, que vai terminar mal. Prefiro esperar aquela justiça de Deus que demora e também duradoura do que a falsa, do já já. Não está vendo? Como o valente foi traído. Mas eles batiam feito. Nós estamos com o Estado. O Estado angolano está conosco. Ultimamente, TPA virou embora as câmaras para o quê? O segundo. Traição ao vivo. Por quê? Porque eles confiaram no homem. Pois maldito o homem que confia no homem. São exemplos que eu estou a tirar. Mas quando você conhece a verdade, não é, esse conhecer a verdade não é somente conhecer a letra. É preciso. Já falei. É verdade, né? Conhecer a verdade. Viver a verdade. Conhecer a Jesus. É que faz a diferença. Então você sabe que Jesus, ele está vivo. Jesus vive. Jesus ressuscitou. Jesus recebeu poder no céu e na terra. Jesus manda. Jesus tem autoridade. Jesus não tem opositor. Então você conhece ele e ele te conhece. Ou então você é conhecido dele e ele é conhecido de você. Acabou. Você vai usar essa palavra escrita como sua armadura. A confiança é muito grande. Passa dia, passa noite, as pessoas admiram, mas como então? Sim, porque o Deus dele é vivo, não é morto. Estão a entender? Ele serve a um Deus vivo, por isso está de pé. Porque ele conhece o seu estatuto, seus direitos e os seus deveres também. Oh, terra. Eu vim vos mostrar aquilo que não vos mostraram. Eu vim vos ensinar Deus, oh povo. Porque você vai encontrar aventureiros que usaram a palavra escrita para tentar buscar socorro, porque se morreram. Hoje mesmo no grupo dos ministros mandaram lá uma mensagem que um ex-muçulmano que se converteu no cristianismo religioso, claro, e começou a ganhar muitos muçulmanos. Muitos muçulmanos abandonavam o Islã e vinham para o cristianismo. Parece que não, sei lá, se é Etiópia ou Quênia, nesse país aí. E começaram a lhe ameaçar. Lhe diziam, para com essas brincadeiras. E ele não parava. E ele se gloriava, né? A Etiópia. Ele pensava que estava a trazer as pessoas para Cristo. Não. Estava a tirar as pessoas de uma sinagoga para outra sinagoga. É normal que isso aconteça. Os seres humanos são seres migratórios, como os gafanhotos, passa-aves. Os seres humanos imigram. Alguém estava na Testemunho de Jeová ou está no Umbanda, está no Adventismo. É normal que isso aconteça.
Isso não significa libertação. É, Macula. É um ser migratório. Não somente se migra nos territórios, também nos partidos políticos. Tem o Abel Vuvuco, tem não sei outros, tem uns que fundaram, não sei o que, outros não terminaram lá, outros começaram nas igrejas. Você mesmo que está aí, já passasse em várias igrejas, eu estive na Católica, depois fui para a Universal. É normal. Agora você veja, esse indivíduo arrastou muita gente, tirou muitas, mais de 100, né? Mais de 100 pessoas para o Islão, para o cristianismo, do Islão para o cristianismo. E ameaçavam, isso vai custar caro, para, e ele insistia, continuava. Por quê? Porque ele tinha a chamada vã confiança, vã esperança, como se fosse um homem que coloca a sua confiança num homem infiel, desleal, que não cumpre com os compromissos. Será extraído com sucesso. Sabe o que aconteceu? Vieram lhe matar. Assim, os brasileiros, assim, essa notícia não vale a pena. O fuxico gospel tem um fuxico gospel. Só cada nome também. Crente mesmo. Esse é o nome mesmo para quê? Fuxico gospel. Não sei o que canto, não sei da coruja. Estou eles conheciam através do quem? Do Tavares. Canto da coruja. Fuxico gospel. Eles pensam, esses andam a pensar que são homens de Deus. Estão a defender o evangelho. É porque ele está a brincar com aqueles aí. Não está a ver como o Tavares terminou? Entra só para me afrontar a mim. E vão ver. Aquele canal que gravou, também não tem muita audiência lá no Brasil. Um outro também, Fuxico Gospel, deu uma visão daquela tia aí do quem? Da Bemba, da falsa visão, em busca da Bemba para lhe tirar da Sten. E começou a inventar que foi no inferno, viu o Steve Jobs, ouviu de mim. Ludmilla, Lázaro, pastor Lázaro também, né? Não, Ludmilla só e Steve Jobs. E que o apóstolo Marcelino fez pacto com o diabo, e não sei o quem, por isso arrasta multidões. E eu falei, multidões, eu arrasto multidões. Está aqui no deserto a mendigar, a falar que arrasta multidões. Então, tem um brasileiro que, para ganhar o dinheiro, colocou esse áudio, não é vídeo, é um áudio. Eu acho que já deve morrer. Se não morreu, já perdeu o canal, sofrendo com depressão. Então, escuta muito bem. É isso assim que acontece. Esse homem lhe mataram, eles fuxicam o gospel lá, os canais brasileiros e americanos. É grande casola para ganhar dinheiro. Olha, um homem de Deus foi no céu, morreu pelo evangelho. Aliás, já tem lá comentário. Não sei se quem que fez aqui. Está em português, não? O homem foi um mártir. Lhe ameaçaram, mas não desistiu. Olha o que Paulo fala a respeito desses aqui. O povo aí da Belinha. Belinha, estás ainda na live? Ele fala assim, Colachimbi, é? Ouviu? Colachimbi. Quer dizer que um corajoso, uma coragem ruim, má. Paulo disse assim, eu poderia entregar o meu corpo para ser queimado no fogo, mas ainda assim, se eu não tivesse a verdadeira caridade, para nada me aproveitaria. Viu? Tá aí. Colachimbi. Foi para o inferno a esta hora, e lá no inferno os demônios estão ali a rir. Está a dizer, mas eu servi para Cristo, eu ganhei muitas almas, eu tirei muitos muçulmanos, como eu estou aqui? E os demônios vão lhe dizer, tu fizeste isso, tiraste os do Islão para o cristianismo que é nosso. Você não conheceu a Deus, você é um ímpio.
Você sofreu uma mutação física, mas espiritualmente você não foi transformado. Não tiveste a metamorfose espiritual só, externa. Deixaste de ser muçulmano e tornaste cristão. Ok? Essa é a verdade que não te contaram. Mas aquele que conhece a Deus, esse defende o Evangelho. Defende-se o Evangelho vivendo o Evangelho. Defende-se o Evangelho sofrendo pelo Evangelho. Ok? Tá ligado? Amém? Enquanto vou tomar um chica, enquanto vou jantar, meu jantar é essa aí. Deixa ainda vou ver quantos, quant, quant, quais são as quantidades dessa bisnaga aqui. Hum, também, nanga. Sul-africanos também, pá. Ok? O Chicandela. Põe o Rodrigues. Quem é que está aí como quem? Um anfitrião. Pai do Senhor Mestre, Julieta Fumo. 500 gramas. Põe. Eu Pastor. pensei que estava a conversar com a tua noiva. Ou os namorados, sabia? Nem todos. Pelo menos o Rodrigo está sempre aí. Aqui nessa igreja, sabe o que acontece? Quando começam a namorar, desaparecem da live. Vou-vos contar agora o segredo. Ou então, que não é segredo nenhum. A história, a notícia. Sabe o quê? Entram e saem. Na hora. Quando mais ou menos o namorado quer já conversar, vem controlar na live. Depois ele manda já uma no vermelho. Quero falar contigo. E eles se retiram até às 0 horas, 1 da manhã, falar. No WhatsApp. Por quanto o Lombongo, chamada normal, ouviu? Mas nem todos. É incrível. As pessoas ainda não entenderam que o que te ocupa muito tempo é o que você vai ser. Em vez de você ficar aqui a ouvir o Evangelho, os testemunhos que estimulam a fé, fica aí horas e horas e horas e horas. Não estou dizendo para não conversar, mas esse momento deveria ser chamado como sagrado para a vida eterna. Por isso, vão se prostituir, é por causa disso. Vocês ouviram? Ouvistes? Tá ligado? Então, graças a Deus, quando são 23 horas, hoje até, aí quarta-feira também, né? Não é quinta, não. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Alguém está doente, chame o apóstolo Marcelino. O profeta Elias, o pai Elias, como diz a Wanda Miúdo, o pai Elias. Quem começou foi a Wanda, o pai Elias. Já colocaste a mão no lugar da enfermidade, estás a interceder para alguém que está doente, põe a mão no coração. Todos que estão doentes sejam curados agora. Aqueles que, em nome de Jesus Cristo, recebam cura agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia. Recebam. Oh, eu removo as mazelas. Pelo poder que há no sangue de Jesus, eu recebi autoridade. Eu tenho autoridade. Aquele que me deu as folhas da árvore da vida me mandou para vir vos curar. E sobre esta palavra eu vim vos curar. Então sejam curados todos que estão doentes agora. Lepra, seca-te. Gripe, dor de cabeça, dor do joelho, de coluna, do ventre, do peto, hemorroides, quistos, caroço,
cistos, miomas, ou receba cura, ossos quebrados, junta-te agora. O paralítico levanta-te e anda. A mão encravada, levante essa mão agora. Você que está doente, estava doente, aliás, na cama do hospital ou na tua casa. Já não estás mais, vai lá comer. Fique de pé, anda, faz o que você não conseguia fazer. No nome de Jesus Cristo. E você que está intercedendo por alguém que está doente, com o sopro da minha boca vai chegar até lá. Já era. Essa pessoa já recebeu a cura. Já foi restaurado. Já recebeu o poder. Pode acreditar. E você que está a clamar por uma bênção, sabe? Olha aí. Olha a palavra. O meu Deus vos abençoe. O meu Deus vos abençoe. E conceda a vocês a petição que estão a lhe fazer. Oh, Pai, glorifico o teu nome. Eu sei que sempre o tens glorificado e outra vez o glorificarás. Então recebam a bênção do Evangelho, que é plena. Sim, que enriquece e não acrescenta dores. Sejam todos restaurados, abençoados, libertos de todo tipo de maldição. Maldições quebradas, espíritos imundos, saia. Alguém que tem medo, peso nas costas, na casa dele, audição de vozes, vultos, eu te repreendo, demônio, abandone esse lugar agora. No nome de Jesus Cristo. Amém? Está consumado. Não somente está consumado, também está ligado. Quem crê, diga amém. Diga eu creio. Diga aleluia. Diga tu crês. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, o Deus do pai Elias vos curou. Esse é o Deus do pai Elias. É Deus do pai Elias. Ah, Deus do pai Elias. Oh, Deus do pai Elias. Tu és Deus do pai Elias. Tu és Deus do pai Elias. Esse é o Deus do pai Elias. Aleluia.